Salve, salve! Seja você muito bem-vindo para mais um encontro nosso que nós vamos tratar sobre contratação. Como que eu contrato melhor e gero performance, gero resultado, gero potência para dentro da minha empresa? Sabe o que eu entendi? Eu entendi que um elemento que muda o nível da sua empresa para poder acelerar, ter mais resultados, gerar performance, é quando eu contrato melhor. Você sabe por quê? Imagina num time de futebol. Nesse time de futebol, como que eu faço para poder melhorar esse time de futebol? Ou eu treino e melhoro a performance do time que já existe, ou eu trago gente de fora para poder melhorar o nível do meu time. Significa o quê? Que a qualidade do jogador determina o nível do jogo. Vou repetir, a qualidade do jogador determina o nível do jogo. Quando eu entendi isso, eu percebi, eu tive a certeza de quando eu tenho pessoas muito melhores dentro da minha empresa, quando eu tenho funcionários muito mais qualificados, quando eu tenho funcionários treinados, eu melhoro o ritmo, eu melhoro a performance, eu melhoro o resultado da minha empresa. Isso significa o que, Ângelo? Significa, quando eu tenho um olhar detalhado, cuidadoso, atento para a contratação, eu faço com que o meu time naturalmente melhore. Imagine você, quando eu estava falando sobre um time de futebol. Nesse time de futebol, se eu trago a contratação de um jogador muito melhor, muito mais qualificado, o time antigo ele vai querer melhorar. Por que ele vai melhorar? Porque ele percebeu que a qualidade do jogador mudou de nível. Então ele vai entregar mais, ele vai buscar mais, ele vai produzir mais, gerar melhor performance. Quem que ganha com isso? O resultado do time. Agora leva isso daí para sua empresa. Quando eu faço uma contratação melhor, eu mudo o padrão, eu mudo o nível, eu subo a régua da qualidade do meu time, da qualidade dos meus funcionários, da qualidade dos meus colaboradores. E é por isso que a contratação é um pilar fundamental de aumento de performance dentro do seu negócio. Quando eu percebi isso, eu mudei por completo a maneira como eu penso sobre contratação. É muito comum nós avaliarmos contratação como deixando para o RH sem comprometimento, sem a devida atenção e sem o tempo adequado para ele poder fazer essa atividade, o processo de contratação. Mas só que o que acontece? Eu tenho que demorar para contratar e demitir logo. Por que eu demoro para contratar? Porque eu preciso seguir um funil de contratação. Eu preciso seguir um passo a passo. Eu preciso avaliar o máximo aquela pessoa antes dela chegar. Por quê? Depois que ela chegou, eu tenho que fazer com que ela me dê o melhor resultado possível. Significa que naquele celeiro de oportunidades eu tenho que ver qual que é a pessoa que mais se adequa ao nível do jogo que eu desejo jogar. E aí assim a gente acelera. Significa o quê? Significa que eu demoro para contratar e demito logo. Demorar para contratar é eu fazer a necessidade do cargo, apresentar a oferta de vaga, no meu funil de contratação, eu fazer uma análise de currículo, eu fazer uma análise de uma entrevista virtual para só então trazer ele numa entrevista presencial ou analisar as características dessa pessoa, fazer um DISC, que é o planejamento do comportamento dela, e aí sim eu faço a devida contratação. E o objetivo hoje é a gente conversar com profundidade sobre esses elementos. E eu vou falar para vocês segredos que a gente trata em todas as nossas empresas para poder gerar performance. Por exemplo, o marketing do nossa empresa com relação ao funcionário que vai entrar inicia antes do primeiro dia. Sabe o que a gente faz com um funcionário que passou pelo processo de seleção, vai começar a trabalhar, ele recebe no onboard dele, que é na recepção, uma encomenda na casa dele de boas-vindas. O que é essa encomenda de boas-vindas? A gente viu uma caixa para ele constando manual de cultura da nossa empresa, constando o uniforme dele, constando um squeeze, que é uma canequinha de água dele, constando diversos elementos justamente para quê? Para que ele fique encantado com aquilo. Ele entenda que naquele jogo que ele vai jogar com aquele time é outro jogo. É por isso que eu costumo dizer que o encantamento de todo e qualquer funcionário inicia antes dele entrar na sua empresa. Inicia no momento em que a oferta de vagas é liberada, inicia no momento em que ele vem para uma entrevista virtual, inicia no momento que ele vem para uma entrevista presencial e inicia quando ele tem a certeza de que ele foi contratado, quando tem a decisão da contratação e antes do primeiro dia de trabalho. Isso porque eu tenho que forçar ele a perceber que o nível de qualidade dentro daquela empresa é outro. Quando a gente começa a mexer dessa forma,
nesses elementos, muda o jogo. Muda o jogo porque a gente mostra para aquele funcionário que vai começar a trabalhar com a gente qual que é o nível que a gente deseja jogar. E é por isso que é a contratação que determina a qualidade do nosso jogo. E uma frase curiosa que eu aprendi é o seguinte: na contratação, quando a gente já tem dúvida, você já tem a certeza. Vou repetir. Na contratação, quando você tem dúvida, você já tem a certeza. O que significa isso, Ângelo? Significa que quando eu tenho dúvida se eu contrato ou não aquela pessoa, eu já tenho certeza da minha decisão. Por quê? Se eu fiquei com dúvida, aquela pessoa não deve entrar para o meu time. Eu só devo contratar pessoas que estão alinhadas a uma cultura de resultado, a uma cultura de performance e principalmente a visão do meu negócio que eu espero chegar. Eu escuto muitas pessoas, muitos empresários dizendo: mas Ângelo, existe uma escassez de funcionário no mercado e a gente não pode ficar observando, procurando muito. Sabe o que eu digo? É por isso que você está com alta rotatividade dentro da sua empresa. Porque você contrata de qualquer jeito, tem um funcionário ruim e acaba aumentando a demanda de demissão dentro da sua empresa. Quando eu inverto isso, faço uma contratação mais rigorosa, mais assertiva, mais detalhada, eu aumento o nível de funcionário e diminuo o índice de rotatividade na minha empresa. Por quê? Porque eu selecionei de maneira adequada. Significa que o processo de contratação na minha empresa ela sempre está aberta. Você sabe por que ela sempre está aberta? Por quê? Quando a gente precisa, não necessariamente aquele bom funcionário ele está disposto para poder entrar na sua empresa. Mas quando a gente não precisa, tem bons funcionários enviando currículos para vocês. E é por isso que eu passo permanentemente contratando e avaliando o currículo. Só assim pessoas boas vão passar na minha avenida de oportunidade e eu vou carregar ela para dentro da minha empresa, fazendo com que eu tenha cada vez mais talentos. E é por isso que o padrão da sua empresa ela pode ser alterado a partir de uma contratação. E se eu estou na dúvida, eu já tenho a certeza. Se eu estou na dúvida da contratação, essa pessoa não é boa para mim. Eu só contrato as pessoas que me geram certeza da minha contratação. Jeff Bezos, que hoje tem mais de 1 milhão de funcionários dentro da Amazon. E olha que interessante que ele falou. O jogo dele mudou quando ele percebeu que a contratação para a empresa dele deveria ter um novo parâmetro. Ele construiu um processo rigoroso de contratação justamente para ele ter melhores colaboradores, melhores funcionários. Na visão dele, o processo de contratação era um processo simples, curto. Ele percebeu que quanto mais detalhado era o processo de contratação, mais longevidade ele teria funcionários junto com ele e principalmente melhor a qualidade. E foi em função disso que ele falou que hoje em dia ele tem uma empresa robusta e funcionários qualificados para todo tipo de atividades que iriam fazer. Significa o que, Ângelo? Significa que a contratação de um funcionário é o combustível para uma empresa. Como assim um combustível para uma empresa? Quanto melhor o funcionário, mais energia, mais volume de produtividade aquela pessoa tem. E os inputs, o que é input, Ângelo? É tudo que vem de fora para dentro. Quanto melhor os inputs, melhor os funcionários, naturalmente eu consigo melhorar processos dentro da minha empresa, porque eu tenho pessoas mais qualificadas, melhorar ideias, construir novos produtos, validar metas e principalmente atingir metas. Se nós estamos falando de processo claro, se nós estamos falando de metas atingíveis, se nós estamos falando de produtos novos, nós estamos falando em mais faturamento para a sua empresa. Perceba você que a importância de bons funcionários e principalmente de um processo de contratação, ele determina o resultado da sua empresa. Se você vai faturar mais ou vai faturar menos. Eu quis fazer esse apanhado só para você perceber e tirar aquela crença de contratação é só o pessoal do RH e pode ser feito de qualquer maneira. Isso é para mostrar que contratação é algo sério, é algo determinante no crescimento, na escalabilidade, na performance da sua empresa. Veja só, imagine que eu tenho uma cultura de fofoca dentro da minha empresa. Essa cultura de fofoca, ela é reforçada quando eu contrato alguém que estimula ainda mais a fofoca. Significa que eu vou ter uma empresa fofoqueira. Se eu tenho uma cultura de impontualidade, de atraso, e se eu contrato alguém que é
não é pontual, que chega atrasado, significa o quê? Que eu estou estimulando uma cultura de impontualidade, que eu estou fortalecendo uma cultura de pessoas que chegam atrasadas na minha empresa. Agora vamos inverter isso. Se eu tenho uma cultura de performance e contrato alguém que é focado em performance, em resultado, significa que eu melhoro a qualidade. Se eu melhoro a qualidade, eu trago mais lucro para a minha empresa. Veja você que o grande segredo é quais jogadores certos eu quero estar jogando em campo. Quais jogadores certos eu quero estar colocando dentro da minha empresa. E é por isso que quando a gente pensa que quando eu erro na contratação, eu preciso gastar dobrado em treinamento, significa o que isso, Ângelo? Quando eu erro na contratação, eu preciso gastar dobrado em treinamento, significa que eu preciso ter uma análise detalhada dessa contratação. Não adianta eu querer procurar um funcionário na parada de ônibus se ele não pega aquele ônibus. Eu tenho que procurar um funcionário que está naquela parada de ônibus. E nisso, eu preciso ter a certeza quais são as características do cargo que eu desejo, quais são as habilidades daquele funcionário que ele precisa ter e, principalmente, qual é o resultado que ele vai me produzir. Porque eu tenho que procurar a pessoa certa no lugar certo. Tem uma frase que o Dale Carnegie, que ele fala, que eu acho incrível, que ele trata o seguinte: não é porque eu gosto de morango e eu gosto de pescar que eu vou pescar com morango. Isso porque os peixes não gostam de morango, peixes gostam de minhoca, de frutas, mas não de morango. Não significa que eu gosto muito de morango que eu vou pescar só com morango. A maioria dos peixes gostam de minhoca e por isso eu tenho que pescar com minhoca. Agora vamos levar isso daí para uma contratação. Não é porque eu tenho habilidade tal que todos os funcionários vão ter habilidade tal. Eu preciso ter a sabedoria para decifrar o cargo certo, o funcionário certo, para colocar a pessoa certa no lugar certo. Como é que eu faço isso? Tendo um processo rigoroso de contratação. Eu preciso saber o que eu vou perguntar, eu preciso saber quais as habilidades eu vou avaliar, eu preciso saber se ele tem a desenvoltura para o cargo que eu desejo. Isso significa que bons gestores jogam com dama e grandes gestores jogam xadrez. Muda o jogo. Jogar xadrez é muito mais difícil que jogar dama. Quando eu começo a construir um time que joga muito xadrez, eu passo a dominar o jogo, porque dama qualquer um joga, xadrez são poucos que jogam. E aí é a grande dificuldade, como é que eu coloco a pessoa certa no lugar certo. Quando eu consigo entender isso, eu passo a ter resultados melhores. Pessoa certa no lugar certo. Ângelo, o que é isso? É eu fazer, gente, com que a bunda certa esteja na cadeira certa. Como que é isso? Imagine você que eu quero contratar alguém para o meu setor financeiro. Eu penso, quando eu vou contratar alguém para o meu setor financeiro, se eu pensar em alguém comunicativo, essa pessoa está na bunda errada, na cadeira errada. Você sabe por quê? Alguém do financeiro precisa de alguém analítico. Analítico é aquela pessoa que tem a característica de fazer um detalhamento, para saber se aqueles dados, aqueles números, aquelas informações batem com o financeiro. Normalmente, uma pessoa comunicativa ela é mais amigável, e sendo mais amigável, tendo muitos amigos, significa que ela é mais aceita, ela acaba aceitando muito mais as coisas. Agora imagine você colocando alguém para cuidar do seu financeiro, que todos os pedidos que chegam para ela, ela aceita. Significa o quê? Que o caixa da sua empresa não vai ser validado, o caixa da sua empresa vai estar negativo. Por quê? Porque ela está aceitando todas as modificações, todos os pedidos de compra, independentemente de quem está pedindo. O financeiro, ele tem que ser analítico, ele tem que avaliar se aquela despesa faz sentido naquele momento de acordo com o fluxo de caixa daquela empresa. E é por isso que eu preciso analisar a bunda certa para a cadeira certa, em todos os setores. Agora vamos inverter. Imagine você que eu esteja procurando alguém no setor de vendas. E essa pessoa para o departamento de vendas, eu imagine que ela seja alguém analítica. Analítica é aquela pessoa que analisa os dados.
essa pessoa não terá sucesso no departamento de vendas. Por quê? Porque ela é analítica, ela é travada, ela analisa minuciosamente todas as coisas. Para o setor de vendas, o que eu preciso? De alguém extrovertida, de alguém comunicativa. Veja você que quando eu não dou a devida atenção para as características da pessoa e o cargo que eu espero, eu passo a não ter o resultado desejado. E numa contratação, eu sempre tenho que pensar o quê? Como eu aumento o nível de qualidade do meu time? Como eu aumento o padrão de qualidade do meu time? Quando eu começo a pensar isso, eu começo a mudar o jogo e o resultado. Aí você deve estar se pensando, tudo bem, Ângelo, mas como eu faço isso? Primeiro elemento, gente, eu tenho que estar preocupado se aquela pessoa tem o fit, tem a conexão com a cultura daquela empresa. Uma das minhas empresas, por exemplo, tem o valor, o comportamento de aprendizagem constante. Vamos lá. Se tem como comportamento, como valor aprendizagem constante, você acha que alguém que não gosta de estudar, não gosta de ler, vai se adequar à cultura da minha empresa? É claro que não. Veja que as perguntas que eu faço, elas estarão intimamente ligadas aos comportamentos primordiais para a minha empresa, aos valores adequados para a minha empresa. E como é que eu descubro se a aprendizagem constante é uma característica daquela pessoa? Fazendo perguntas. Eu posso perguntar para ela qual foi o último livro que ela leu. Eu posso perguntar para ela qual foi o último treinamento que ela fez. Eu posso perguntar para ela qual que é o nível de curiosidade para ela aprender mais coisas. Eu posso perguntar para ela qual foi a implementação de algo inovador que ela fez na empresa anterior que ela trabalhava. Com essas perguntas, eu passo a avaliar se aquela pessoa tem fit com a cultura da minha empresa. E cultura nada mais é do que um conjunto de comportamentos, um conjunto de valores que para mim são essenciais. Então, o primeiro elemento é, essa pessoa tem fit cultural com a minha empresa ou não? Tem fit com os meus valores, com os comportamentos que para mim são essenciais? Não, Ângela, ela não tem. Logo, ela já está descartada. Ângela, ela tem sim. Aí, o que eu faço? Eu vou para o segundo fit, segunda conexão. Qual que é a segunda conexão? Ela tem fit com a minha empresa? Veja só, tem empresas que são empresas de transporte. A empresa de transporte, ela possui características de logística. Então, essa pessoa, para a empresa que ela vai trabalhar comigo, ela se porta de maneira adequada? Vamos pensar no escritório de advocacia. Ele possui um padrão de comportamento que é diferente de um escritório de arquitetura, que é diferente de uma empresa de distribuição, que é diferente de uma padaria, de um restaurante. E é por isso que eu tenho que avaliar se aquela pessoa tem fit com a minha empresa. Nós não estamos mais falando de comportamentos ou de cultura. Nós estamos falando de elementos estruturantes da sua empresa, do negócio que você faz. Por exemplo, numa empresa de tecnologia é muito comum eu ter pessoas descoladas, a maneira como ela se veste, a maneira como ela pensa, mas é diferente quando eu tenho empresas tradicionais. E é por isso que nessa análise eu tenho que aportar e avaliar muito bem se ela tem ou não característica fit com a minha empresa. O que mais, Ângelo? Ela precisa ter um fit com o cargo que ela vai exercer. Tem pessoas, e é muito comum, que teve uma grande CEO, que ela era CEO do Yahoo, do antigo Yahoo, que já foi extinto e tudo mais. Essa CEO que ela foi contratada para ser CEO da Google. Marisa Mayer era o nome dela, é o nome dela. E quando ela veio para a Google, ela teve uma incompatibilidade da cultura que era pregada, que era implementada no Yahoo para a Google. E ela não conseguiu permanecer naquela empresa, justamente porque eu posso ser uma grande CEO, um grande profissional, mas só que eu não sou adequada para as características daquela empresa. Quanto mais dinâmica é uma empresa, mais análise profunda eu tenho que ver com o perfil daquele funcionário. Por quê? Tem empresas que têm nível de decisão, de tomada de decisão muito rápido e tem pessoas que são lentas. E eu preciso ter pessoas adequadas ao nível daquela empresa. E aí Ângelo, o que mais que eu preciso fazer? Por exemplo, quando eu vou analisar alguma habilidade compatível
com o cargo, eu preciso fazer perguntas para essa pessoa para saber se ela tem compatibilidade ou não. Por exemplo, eu posso perguntar para ela, me fale alguma ideia em que você tenha implementado na empresa que você trabalhou anteriormente. Se ela falar para mim, eu nunca implementei nenhuma ideia, eu nunca consegui implementar, eu vou ter a sabedoria, eu já vou ter o conhecimento de que ela não é alguém decisora, ela não é alguém que estimula o crescimento, ela não é alguém que muda o nível daquela empresa, por quê? Porque ela não é uma fonte de inspiração para a empresa. Eu posso perguntar para ela se ela já enxergou alguma melhoria em processo na empresa que ela trabalhou. E essa melhoria ela pode dizer, eu percebi na empresa que eu trabalhava que uma melhoria implementada foi o livro ponto, que nós passamos do livro físico para o eletrônico, coisa simples, mas o objetivo é fazer com que quais melhorias ela já pensou e implementou em outras empresas, justamente para eu descobrir qual que é o nível de maturidade dela. Quer ver? Eu posso perguntar para ela também, narre para mim um dia, qual foi o seu melhor dia de trabalho? Pessoas que é pessimista, que é vitimista, normalmente ela tem dificuldade em narrar o melhor dia de trabalho. Diferentemente, eu posso perguntar para ela, narre para mim qual é o seu pior dia de trabalho. Nesse, ela vai ter facilidade de narrar, olha, meu pior dia de trabalho foi aquele dia que aconteceu isso, aquilo. Veja você que sem a pessoa perceber, através de perguntas, você vai acessando camadas de comportamentos dela que determinam a contratação da sua empresa. Quer ver outra pergunta? Quando eu quero saber sobre metas adequadas, se ela consegue ou não atingir metas, eu posso perguntar para ela, qual foi a meta surpreendente que você atingiu no seu último emprego? Qual foi a meta surpreendente que você atingiu no seu último emprego? O que significa isso, gente? Quando eu pergunto para ela qual foi a meta, suponha que uma meta surpreendente dela fosse ela vender 100 produtos tais naquele mês e ela atingiu 102 produtos. Ela está já me indicando que ela é uma pessoa que busca a meta, busca atingir aquela meta. E eu posso perguntar, quantas vezes você conseguiu atingir essa meta? Ela vai dizer, no ano eu consegui atingir 8 vezes, no ano eu consegui atingir 1 vez, no ano eu consegui atingir 3 vezes. Nisso eu consigo compreender qual que é o nível de que ela é aguerrida naquilo que ela está fazendo. O que mais, Ângela? Eu posso perguntar para ela, quais indicadores do seu processo de vendas você acha essencial? Veja você, se eu estou contratando alguém de vendas, eu preciso saber se ela tem noção de quais indicadores determinam o sucesso no processo de vendas dela. Para quê? Para saber qual que é a clareza dela de performance. Eu posso perguntar para ela qual que é o processo, o passo a passo, o roteiro persuasivo de vendas que você utiliza no convencimento dos seus clientes. Se ela é uma vendedora e ela fala que ela não tem um processo, um passo a passo, uma forma de fazer venda, que vendedora é essa que não construiu ainda esse playbook, essa rotina de vendas? É evidente que nós precisamos ter pessoas, se é no setor de vendas, ela precisa ter qualidades, características de uma boa vendedora. E o mínimo que ela precisa ter é qual que é o passo a passo, que é o método de abordagem, de convencimento, de contorno de objeções. Isso para quê? Para que eu saiba se ela é uma vendedora júnior, sênior ou pleno. Aí eu vou qualificar ela de acordo com os meus critérios. E hoje em dia, uma das características fundamentais que nós vamos falar aqui logo sobre as 3 virtudes na contratação, mas uma característica fundamental são as soft skills. Ângelo, o que são as soft skills? São as habilidades. Habilidades das pessoas, não habilidade técnica, mas habilidades genéricas que ela vai tornar o dia de trabalho dela melhor ou pior de acordo com as soft skills dela. Quer ver um exemplo? Eu posso perguntar para descobrir se ela tem boas soft skills ou não, como ela conseguiu contornar alguma frustração, algum erro, algum defeito no trabalho dela. Ela pode dizer, determinada venda estava perdida. E aí eu percebi que aquele comprador, aquele cliente, ele tinha determinado comportamento e foi lá que eu consegui mudar o convencimento dele através de tal coisa. Ou então, eu posso perguntar para ela, dos funcionários, dos colaboradores que trabalhavam com você,
de 0 a 10, que nota que você daria para eles sobre empatia? E ela pode me dizer, eu daria 3, 2, 1, 5, 10. E ela vai me dizer, eu daria 8. Eu falo, o que eles faziam para você dar nota 8? Veja você que eu estou estimulando ela para eu descobrir qual que é o nível de soft skills dela para empatia, para resolução de conflito, para alinhamentos de detalhes. Por exemplo, eu tive há pouco tempo num restaurante excelente, e um funcionário chegou para mim e percebeu que determinado item já tinha sido cobrado na conta. E ele chegou, um outro funcionário falou, não, tal item não foi cobrado na conta. Esse funcionário, que percebeu o erro do colega, ele se aproximou e gentilmente falou, eu peço desculpa para vocês do que está acontecendo aqui, mas o erro foi meu e por isso eu estou lhe dando uma cortesia da próxima vez para você degustar um vinho com a gente, um vinho de tantos reais. O que ele estava fazendo? Ele percebeu que estava tendo um clima errado de um funcionário na cobrança de um serviço que já tinha sido pago dentro da conta do restaurante e ele chegou lá e conseguiu resolver aquele problema. O que é isso? É a capacidade do funcionário ter empatia com a situação e resolver. Hoje em dia, nós precisamos ter funcionários resolutivos, funcionários que vão resolver cada vez mais problemas. Significa o quê? Eu sou avaliado pelo nível de soluções que eu apresento do meu trabalho, dentro da minha empresa. Por que isso, Ângelo? Quanto mais problemas eu resolvo, mais aumenta o meu nível de responsabilidade, meu nível de atribuição. Você já foi em algum lugar que uma pessoa resolvia muita coisa e tudo estava centralizado nela? Você sabe por que acontece isso? Porque essa pessoa é muito capacitada, é muito habilidosa. E quanto mais capacitada, mais habilidosa, mais essa pessoa vai ter atribuições, porque todo mundo quer deixar as coisas para ela fazer. Então, eu preciso estar muito alinhado nessa avaliação, nessa entrevista, nessas perguntas que eu faço com o meu funcionário, ou com o futuro funcionário, ou com o candidato, quais são as características dele que eu consigo descobrir na própria entrevista com o objetivo de decifrar ele. Quanto mais rápido eu decifrar esse candidato e melhor decifrar ele, mais eu ajusto ele ou não com o cargo que eu desejo inserir ele. E é por isso que na contratação eu preciso ter um volume de candidatos muito grande para eu poder ter a escolha adequada para o cargo que eu preciso. Quanto maior o volume de currículos que eu tenho, maior é a chance de eu ter um colaborador muito melhor contratado. Significa o quê? Vamos levar esse raciocínio para vendas. Se eu quero produzir muitas vendas, significa que eu tenho que estar abordando muitos clientes. Por que abordando muitos clientes? Quanto mais clientes eu abordo, maior o meu volume de sim no final. Agora imagine isso na contratação. Quanto maior o volume de funcionários entregando currículo, maior a capacidade minha de assertividade no funcionário de melhor qualidade. É por isso que eu tenho que ter um volume de atração de interessados na minha vaga para poder preencher com o melhor funcionário, com melhor qualidade. E para isso, eu avalio três virtudes fundamentais para um funcionário bom. Qual que é a primeira virtude que eu avalio? Humildade. Primeira avaliação é humildade. Eu preciso jogar com jogadores que tenham três virtudes e a primeira é humildade. Ângelo, como que eu avalio cada uma dessas virtudes? Veja comigo, como que eu avalio humildade para um funcionário? Eu preciso saber o quê? Ele gera alguma contribuição para os demais funcionários? Ele gera alguma contribuição para os demais colegas de trabalho? Ele evita só chamar atenção para si ou ele quer que os resultados sejam em prol do time? As pessoas que querem resultados só para eles, naturalmente elas são pessoas egoístas. E essas pessoas egoístas, elas acabam segregando, dividindo o time. Ela passa a jogar o jogo eu contra eles contra mim. E isso gera o quê? Perda de resultado. Ele precisa aprender, a pessoa humilde, a compartilhar o crédito. O crédito do resultado não é só dele, o crédito é de todo o time. Quando ele começa a perceber isso, ele começa a jogar o quê? Todos jogando o mesmo jogo. Imagine você que eu tenho um centroavante, um atacante. E esse atacante, ele
ele se acha, ele acha que é o melhor jogador, que todo mundo tem que fazer tudo para ele, mas só que ele não percebe que se a bola não chegar até ele não faz o gol. Agora imagine dentro do nosso quadro de funcionários, de colaboradores, enquanto eu tenho um funcionário egoísta, um funcionário individualista, ele não percebe que a bola não vai chegar para ele. E é por isso que ele precisa compartilhar o crédito. Ele precisa o quê? Valorizar a equipe acima do individual. Vale mais o time do que o indivíduo. E que mais? Ele precisa definir o sucesso de forma coletiva. São essas características que eu consigo integrar e identificar o que é um funcionário humilde. Agora, quando é que ele não é humilde? São pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes são aquelas que falam pelos cotovelos, acham que são melhores que os demais, tripudiam em cima dos outros. Essas pessoas, elas desagregam, essas pessoas prejudicam o desempenho de todo o time. Pessoas que não têm, sem autoconfiança, pessoas sem autoconfiança também falta humildade. Por quê? Humildade não é só aquela pessoa que é arrogante, mas a pessoa que não tem autoconfiança também falta humildade. Você sabe por quê? Porque essa pessoa sem autoconfiança, ela não entrega o melhor dela. Ela não entrega aquilo que ela sabe. E aí eu não entregar aquilo que eu sei, o meu melhor, a minha naturalidade, eu não exercer e apresentar o resultado que eu posso gerar, significa o quê? Ela sempre vai trabalhar menos do que ela pode. Imagine você que eu tenho um carro com motor 2.0, mas esse carro 2.0, ele só roda com metade da potência do carro dele. Então ele é um carro que é intitulado 2.0, mas ele roda com motor 1.0. Significa o quê? Que ele nunca vai produzir o resultado de um carro 2.0. Ele recebe a etiqueta de um carro 2.0, mas produz o desempenho de um carro 1.0. Isso é uma pessoa sem autoconfiança. E é por isso que essa pessoa sem autoconfiança, ela prejudica o resultado dela mesma, porque falta o quê? Humildade. E aí todas as pessoas, eu tenho que pensar o seguinte: a verdadeira humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Olha essa frase que potente, gente. A verdadeira humildade não é eu pensar menos de si, mas eu pensar menos em si. Eu estar pensando menos em mim e mais no time, mais no coletivo, mais no grupo, mais no resultado de todos. Segunda virtude. Primeiro eu falei de humildade. Segunda virtude, ambição. Por que ambição? Ambição é o quê? Eu querer buscar mais, eu atingir mais. Pessoas que não têm ambição não conseguem ser pressionadas. Quem pressiona ela desiste. Por que ela desiste? Porque ela não aprendeu a lidar com pressão. Pessoas ambiciosas, elas têm naturalidade a lidar com pressão. Por quê? Porque ela sempre entrega o máximo, ela quer mostrar resultado, ela detesta ser vista como preguiçosa, ela é automotivada por si só. Então ela o quê? Eu aceito a pressão, eu entrego mais resultado, eu não sou visto como preguiçosa, eu me motivo para entregar cada vez mais, não precisa ninguém ficar me cobrando, e por isso que eu preciso ter pessoas cada vez mais ambiciosas. Veja você que ambição é diferente de ganância. Ganância é aquilo que faz tudo por qualquer coisa. Ambição é eu vou fazer mais resultados, não somente por mim, mas por aquilo que eu estou fazendo. É quando aquela pessoa tem um propósito em si. É diferente de ganância. Ganância eu faço qualquer coisa para receber qualquer coisa. Ambição não. Eu faço de tudo para produzir o melhor resultado. Qual que é a terceira virtude fundamental, essencial para a gente produzir o resultado de uma excelente contratação? Inteligência interpessoal. Ângelo, como que é isso, Ângelo? Cada vez mais a inteligência interpessoal vai dominar as características das pessoas. Pessoa que tem inteligência interpessoal, que é a inteligência de relacionar uma com a outra, ela vai dominar o mercado. Por quê? Porque ela é cada vez mais positiva e produtiva. Pessoas assim, ela agrega cada vez mais um número de pessoas. Imagine você que nós estamos em volta de pessoas que estão interessadas em gerar valor na vida das pessoas. Essas pessoas, naturalmente, elas são comprometidas com o resultado do próximo. Pessoas que têm a capacidade de acabar com o conflito
ela tem cada vez mais se valorizado dentro do ambiente de trabalho. Porque quando houver conflito, vamos chamar essas pessoas para poder solucionar. Veja você que eu falei, hoje em dia o que determina o valor salarial de cada pessoa é a quantidade de problemas que ela resolve. E qual que é a segunda maior dor de toda e qualquer empresa? Gestão de pessoas. Se eu tenho um funcionário que ele tem a capacidade de gerir o relacionamento interpessoal, significa que essa pessoa é muito bem cotada. Por quê? Porque ela estimula o grupo a produzir cada vez mais resultados. E aí você deve estar se perguntando, Ângelo, tudo bem, eu entendi que são 3. Humildade, ambição, inteligência interpessoal. Mas como é que se eu tivesse, a pessoa só tem uma dessa habilidade, o que seria isso? Eu vou te dizer. A pessoa que só tem a humildade, sabe o que ela é? Ela vai ser um peão da sua empresa. Sabe por que um peão? Porque ela vai estar fazendo tudo para todo mundo sem produzir resultado. Ela vai estar fazendo a todo tempo, atendendo todas as demandas que as pessoas querem, mas sem performance. Por quê? Porque ela está de prontidão para atender todo mundo, mas não está gerando resultado. Agora imagine você que essa pessoa ela tenha só ambição. Só ambição, ela é um trator para trabalhar. Ela vai produzir muito resultado, mas ela não vai ter relacionamento com as pessoas. E cada vez mais o elemento relacional é o que determina uma liderança. Hoje em dia, a liderança ela está caracterizada por um elemento relacional, que nada mais é do que diálogo entre pessoas. Então não adianta eu ter só humildade que eu serei um peão. Não adianta eu ter só ambição que eu serei um trator. E não adianta eu ter só uma inteligência interpessoal, porque senão eu serei somente divertida e agradável. Eu tenho que conjugar os 3 elementos: ter humildade, ter ambição e ter inteligência interpessoal. Volto a dizer, se eu for somente humilde, eu serei um peão. Se eu tiver só ambição, eu serei um trator. E se eu tiver só inteligência interpessoal, eu serei só divertido e amigável, tendo poucos resultados e principalmente não tendo disciplina nenhuma para crescer, produzir mais. Aí você deve estar se perguntando, Ângelo, eu entendi tudo isso, mas como é que eu faço para descobrir se o meu funcionário tem essas virtudes, essas características ou não? E aí perguntas. Eu falei para você que você decifra o candidato através de perguntas. Elon Musk, perguntaram para ele como é que ele decifra um candidato no momento da entrevista para poder ter um time de performance como é que ele tem. Ele falou, eu faço uma única pergunta. E a pergunta é, qual foi alguma coisa que você fez na empresa que te colocou no outro patamar? Quando ele faz essa pergunta, ele quer descobrir qual que é a habilidade dessa pessoa em inovar. E aí essa pessoa, ela responde que já fez tudo, ele fala, conta para mim em detalhes. E olha a sacada dele. Ele diz que quando a pessoa não consegue contar em detalhes, significa que ela não viveu aquilo. Porque se ela viveu aquilo, ela sabe contar em detalhes. E aí ele vai perguntando em cada circunstância como é que aconteceu isso, com o objetivo de saber se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade. Ele falou, não tem problema a pessoa não ter feito tudo isso. Mas o que eu não admito é a pessoa mentir que fez e não ter feito. Por quê? Porque o meu nível de expectativa em relação àquela pessoa vai ser frustrado. Eu vou ter uma expectativa alta e o nível de entrega dela muito baixo. E é nesse momento que eu equalizo qual a minha expectativa e qual que é o grau de possibilidade de entrega dela. E aí quais perguntas eu preciso fazer para identificar a humildade dessa pessoa? Ângelo, o que é? Primeira pergunta, você elogia ou aplaude os seus companheiros de equipe? Qual foi a última vez que você elogiou ou aplaudiu seus companheiros de equipe? E ela vai ter que dizer por que motivo você elogiou e você aplaudiu. Eu elogiei porque ele fez tal coisa. Não é dizer sim ou não, é ele contar qual foi a circunstância. Segundo elemento, segunda pergunta de humildade. Você admite os erros que você comete? Ah, eu admito. Qual foi o último erro que você admitiu? Veja que quando a pessoa admite o erro, ela está sinalizando, revelando alguma fraqueza dela. E é nesse momento de revelação de fraqueza que ela demonstra o quê? Humildade dela. Terceira pergunta, você está disposta a assumir uma atividade menos qualificada em prol da sua equipe? Veja você
quando eu faço essa pergunta, eu acabo avaliando se aquela pessoa ela está disposta e disponível para poder assumir uma atividade menos qualificada do que ela sabe. Por exemplo, se eu tenho um vendedor sênior e eu quero saber se algum dia ele admitiria não ser considerado vendedor sênior, mas ser considerado numa outra função, para saber se ele tem humildade para poder ser gerido, trabalhado em diversas funções diferentes. Isso está revelando o quê? Humildade. Gente, humildade é pegar um papel no chão. Tem pessoas que acham que aquela função é só da faxineira, só dos serviços gerais, mas não. Isso daí você já está avaliando o quê? A humildade. E como é que uma pessoa normalmente revela que ela não é humilde? Pelo grau de insegurança. Quanto mais insegura, mais arrogante ela vai ser. Quanto mais insegura, mais arrogante aquela pessoa vai ser. Por quê? Na arrogância, ela não quer mostrar a fragilidade, a fraqueza dela. E através da arrogância, que ela coíbe, constrange as outras pessoas a não perguntar as coisas para ela. Segunda virtude, Ângelo, como é que eu descubro as ambições? Como que eu descubro as ambições? Vamos para a pergunta. Nas perguntas das ambições se você faz mais do que o necessário no seu trabalho, o esforço extra é eu descobrir é um elemento para eu descobrir a ambição daquela pessoa. Então, se ela faz mais, quando ela fez, como é que ela faz? Segunda pergunta, você tem paixão pela missão da sua empresa? Você tem a paixão pela missão da sua empresa? Qual que é a missão da empresa que você trabalhava? Se ela não tem clareza na paixão, na missão da empresa que ela trabalhava, como é que ela tem ambição para que a empresa construa ou atinja essa visão, essa missão que eles se dispuseram? Terceira pergunta, você se sente responsável pelo sucesso geral da empresa? Terceira pergunta, você se sente responsável pelo sucesso geral da empresa? Quarta pergunta, você demonstra disponibilidade para assumir novas tarefas, ainda que tediosas? Você demonstra disponibilidade para assumir novas tarefas, ainda que tediosas? Essa é uma forma de eu descobrir se ela tem ambição ou não. Como é que eu corrijo a ambição para essa pessoa? Eu preciso corrigir o quê? Eu preciso mostrar para ela a importância do trabalho que ela exerce. A pessoa só identifica a ambição a partir de quando ela entende a importância do trabalho que ela exerce, o impacto disso na vida de outras pessoas. E agora nós vamos para a terceira e último grau de perguntas que a gente trata, que a terceira virtude é inteligência interpessoal, que eu falei para vocês. Como que eu descubro se essa pessoa tem uma inteligência interpessoal ou não? Fazendo perguntas. E qual que é a pergunta, Ângelo? Você consegue perceber o que os colegas estão sentindo durante uma reunião? Quando eu digo isso, você consegue perceber o que os colegas estão sentindo durante uma reunião? Significa o quê? Significa que eu quero saber daquela pessoa se ela consegue identificar se tem algum colega de trabalho impaciente, se tem algum colega incomodado, se tem algum colega com raiva, se tem algum colega no senso de ingratidão. Isso é o quê? É eu estar avaliando o outro pelo outro. Quais são as características daquela pessoa? Segunda pergunta. Você demonstra empatia pelos membros da sua equipe? Você demonstra empatia pelos membros da sua equipe? Sabe o que ele vai dizer? Sim. Aí você fala, como você demonstra empatia? Eu demonstro empatia ajudando ela, eu demonstro empatia conversando com ela. Eu demonstro empatia descobrindo o que ela teve no final de semana de dificuldade. Eu demonstro empatia querendo saber sobre a vida pessoal dela. Tudo isso é o quê? Para eu descobrir o grau de inteligência interpessoal dela. O que mais, Anjo? Qual pergunta? Você mostra interesse pela vida dos seus colegas, pela vida pessoal fora do trabalho? Qual foi o segredo que algum colega de trabalho seu já te contou sem você revelar o nome? Isso está demonstrando o quê? Que ele se importa tanto pelas pessoas, que ela sabe quais os segredos que essas pessoas têm. Eu não preciso saber o nome, eu nem conheço essa pessoa. O objetivo é só saber se ela verdadeiramente se preocupa pelos interesses das pessoas. O que mais? Você é um ouvinte atento com os seus colegas de trabalho? E qual foi o fato mais inusitado que você já ouviu de algum colega de trabalho seu? Essas são as perguntas que eu consigo identificar quais são as inteligências interpessoal de um colaborador. E, Ângelo, como é que eu corrijo para quem não tem uma inteligência interpessoal? Eu preciso fazer com que ela tenha cada vez mais
preocupação do comportamento com o grupo. Ter preocupação com o comportamento em grupo. Eu tenho que me dedicar para descobrir o que cada pessoa está passando naquele momento. Quando eu consigo identificar isso, eu mudo o jogo, porque eu passo a fazer com que aquelas pessoas tenham empatia comigo e eu com elas. Por quê? Porque eu me importo com todo o time. Gente, acabamos de encerrar aqui como contratar pessoas e gerar mais resultados para o seu time. E por que isso? Com a contratação melhor, eu aumento o nível de qualidade do meu time, gero performance na minha empresa, gero resultado financeiro e principalmente engajo, motivo e faço com o time cada vez melhores. Quer saber mais? Acompanhe a gente e fique ligado nos próximos conteúdos que vão destravar, auxiliar e gerar performance dentro da sua empresa e do seu negócio. Obrigado!